Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e dando continuidade aí às nossas aulas, partimos para o próximo capítulo, capítulo 7, Transformações da Matéria. Esse capítulo, ele vai trazer para a gente as transformações que podem ser físicas ou químicas. Começando aí pelas transformações físicas, elas vão ser aquelas que vão ocorrer sem alterar as propriedades químicas. As mudanças dos estados físicos, por exemplo, são transformações físicas. Lembra lá que a matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E os principais fatores que alteram ela são temperatura e pressão. Exemplo: coloquei um copo de água no freezer. Então, eu diminuí a temperatura e aquela água que estava no estado líquido vai passar para o estado sólido. Fiz uma transformação física, não alterei as propriedades químicas daquela água. Ele mostra para a gente aqui as mudanças de estados físicos. Então, a gente tem, passando aí, do líquido para o sólido, a solidificação, onde as moléculas vão ficar todas bem juntinhas. Ao contrário, é quando ele sai do estado sólido para o estado líquido, nós temos a fusão, significa que ele ganha calor e as moléculas estão um pouco mais separadas. Aí nós temos a evaporação, que pode ser de forma rápida, quando eu tenho uma fonte de calor, ou de forma lenta. Então, a evaporação da água fervendo para o café. Eu tenho aí o fogo como forma rápida. A forma lenta é uma roupa secando no varal. O contrário da evaporação é a condensação ou liquefação. É quando lá as nuvens, que são formadas por gotículas de água, elas ficam pesadas e voltam aí então do estado gasoso para o estado líquido. E nós ainda temos a sublimação, que é quando ela passa direto do estado sólido para o gasoso. Ou ressublimação, quando ela sai do estado gasoso e vai para o sólido. Exemplo disso eu já falei para vocês. Do sólido para o gasoso, a naftalina, aquela bolinha branca que coloca, geralmente, pessoas mais velhas colocam dentro do guarda-roupa. Falam que é para tirar barata, traça. Ela tem um cheiro bem forte e ela parece um Mentos. Todos vocês já devem ter visto. E a ressublimação, ela acontece bastante no freezer da nossa casa. Quando a gente abre a porta do freezer, sai tipo uma fumacinha. Essa fumacinha, na verdade, é o vapor. Ela tá aí a água no estado gasoso. Quando a gente fecha o freezer e cria todo aquele gelo ao redor do nosso freezer, isso significa que o vapor ele passou diretamente para o estado sólido. E aí formou todo aquele gelo nas paredes aí do nosso freezer. Hoje, com a tecnologia, a gente tem aí os freezers que são chamados de frost free e não criam mais esse gelo dentro do nosso freezer, na nossa geladeira. Mas esses são exemplos práticos que todos vocês já viram uma vez na vida. Partindo aí para as transformações químicas. As transformações químicas são aquelas ações que vão resultar na formação de nova substância. Além da mudança de estado, as variações podem ocorrer no cheiro, na cor, na densidade e na temperatura. Isso são evidências de transformações químicas. Nelas podem acontecer explosão e liberação de gases. Um exemplo de transformação química é a ferrugem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um objeto. Ele não era enferrujado desse jeito, e aí, com a ação do tempo e outros fatores que a gente vai ver daqui a pouco, ocorreu a ferrugem. A ferrugem, ela vai corroendo aí essa parte de metal, do ferro. As reações químicas, ela vai ocorrer da seguinte maneira, e a gente vai utilizar a ferrugem vista anteriormente nessa transformação. Então, a ferrugem, ela vai ser uma reação química entre o ferro, o gás oxigênio do ar e a água. As substâncias iniciais que reagem entre si são os reagentes. O contato entre elas produz o óxido de ferro, nesse caso é o produto,
que é a ferrugem, como a gente chama popularmente. E aí ela vai ser representada por essa equação. Então, gás, oxigênio, água e o ferro resulta no óxido de ferro, que nada mais é do que a ferrugem. Toda reação química ela vai ser representada por uma equação química diferente. Isso aqui é uma equação química. E ela pode ter um número variado de reagentes e de produto. Aqui eu tenho, por exemplo, 2 reagentes e 2 produtos. Isso vai depender sempre do que está sofrendo essa reação química. A gente fala ainda de uma transformação química a partir de um estudioso, um cientista chamado Lavoisier. Ele se dedicou por vários anos à análise das transformações químicas e nos estudos ele percebeu que quando acontecia uma reação química em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes usados eram sempre igual à soma da massa do produto. Ou seja, vou voltar aqui, o reagente era igual à massa do produto, ou seja, eles tinham sempre o mesmo peso. Essa conclusão ficou conhecida como a soma das massas dos reagentes e chamada por lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier. E aí, como exemplo, a gente tem aqui a combustão. Então, eu tenho um pedaço de papel, ele está ali rasgado, foi colocado fogo nele. A combustão nada mais é do que um processo que utiliza uma fonte de calor e o oxigênio. O papel foi queimado, ela permanecerá constante. Então, depois que o papel todo queimar, ele vai ter o mesmo peso de antes. Então, a soma das massas do reagente é igual à soma das massas dos produtos, antes e depois da reação química. Isso é uma transformação química, significa que eu não consigo pegar essas cinzas e voltar ao estágio inicial. Então, neste caso, nós temos aí uma transformação química, tudo bem? E aí, então, finalizando, alguns exercícios, página 1794, 180, 678, 181, 10 e 182 toda. Façam os exercícios com atenção e bons estudos para vocês. Até a próxima, beijo!